E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, eu sou o professor Kelson aqui do canal Física e a nossa aula de hoje eu vou resolver duas questões do Enem do caderno amarelo, Enem 2020, a questão 112 e a questão 125. Pessoal, se você não viu as outras aulas de resolução, né, das questões do Enem, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar nos cards e vou deixar na tela final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você poder ajudar o canal a crescer e você ter vídeos e aulas de qualidade como essas aqui, ok? Então, bora lá para a aula. Questão 112, prova amarela do Enem. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citada no texto? Bom, galera, então aqui é o seguinte. Vamos considerar que o automóvel é uma esfera oca, né? Quando o raio incide nessa esfera, vamos colocar aqui o raio incidindo aqui, né, nessa esfera, quando esse raio incide nessa esfera, o que vai acontecer? Essa esfera vai ser o quê? Eletrizada. Então vamos colocar aqui, vamos supor que ela é eletrizada negativamente. Então a esfera foi eletrizada, né, negativamente. Bom, se você notar, ela está eletrizada na parte externa. Essa aqui é uma esfera oca, tá? Então ela é oca aqui dentro, como se fosse o carro, que o carro não é oco por dentro, né? Ele é de metal. Essa esfera é uma esfera condutora, tem que ser condutora, tá? É feito de metal, por exemplo. E as cargas estão aonde? Na superfície externa. Por quê? Porque quando a esfera é eletrizada, sendo ela oca ou não, toda a carga, como ela é de mesma carga, que vai ser carregada com a mesma carga elétrica, o que vai acontecer? Essas cargas vão se repelir. E o ponto mais distante entre elas não é o centro da esfera, e sim a superfície externa dessa esfera. Então, como essa esfera é oca, nós não temos carga elétrica aqui dentro. Se nós não temos carga elétrica aqui dentro, né, isso quer dizer o quê? Que o campo elétrico dentro da esfera, o campo elétrico interno, é quanto? É zero. Eu só vou ter campo elétrico aonde? Fora da esfera. Então, o meu campo elétrico aqui, como vamos supor que foi carregado negativamente, o meu campo elétrico, né, ele é, né, as linhas de campo, nesse caso, elas são o quê? Convergente. Vamos lembrar o seguinte, galera. Quando você tem uma esfera, sendo ela oca ou não, tá? Se ela for carregada positivamente, o nosso campo elétrico ele é o quê? Ele é divergente, né? Ele é radial, ou seja, raios, né? E é divergente. Então, meu campo elétrico seria isso aqui, as minhas linhas de força ou as minhas linhas de campo elétrico, certo? Então, aqui, esse seria o meu campo elétrico. Bom, se a minha esfera for carregada negativamente, então o meu campo elétrico é o quê? Minhas linhas de campo são o quê? Convergentes, são radiais e convergentes. Então, esse aqui é minhas linhas de campo ou linhas de força elétrica, certo? Como dentro da minha esfera, eu estou considerando a oca como se fosse o carro, como dentro da esfera eu não tenho campo elétrico, então a pessoa que tiver aqui dentro, né? Por exemplo, a pessoa que tiver aqui dentro, ela não vai sofrer nenhum tipo de descarga elétrica. Então, a questão correta aqui seria qual? Seria a letra C. Por quê? Nós chamamos isso aqui, pessoal, de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday.
blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday, ok? Então, nesse caso, pessoal, não é isolamento dos pneus, porque mesmo os pneus sendo de borracha, tá? A descarga elétrica do raio é muito grande, então vai passar a corrente elétrica pelos pneus, né? A gente chama que o pneu ele consegue conduzir essa corrente elétrica, que é muito grande, esse fluxo aí de corrente elétrica, tá? A gente fala que houve uma ruptura, né, no material, que no caso é a borracha, tá? É efeito de para-raio da antena, não, a antena não está aterrada, né, no solo, né? Escoamento da água pela lataria também não, certo? Isso aí seria até uma coisa meio incoerente. E aterramento pelo fio terra da bateria. Bom, a bateria não está ligada à terra também, né? Está ligada à carcaça do carro e não à terra, ok? Questão 125, prova amarela, Enem 2020. Você tem aí a tirinha do Garfield, né? Ele está andando aí, se esfrega nas calças aí do seu dono, né? Aí ele fala, eu odeio eletricidade estática. Bom, qual motivo ocorre a eletrização industrial na tirinha? Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, o processo aqui é um processo de eletrização. Então, nesse caso aí, o Garfield está fazendo um processo de eletrização por atrito, que ele está esfregando no seu dono, né? Então, ele vai aqui, se esfrega no seu dono. Então, você tem uma eletrização por atrito. Então, ele vai ficar todo eletrizado. Quando você tem eletrização por atrito, você tem, por exemplo, um pano de um material, um pano de seda, por exemplo, e um bastão aqui de vidro. E você pega o bastão de vidro e atrita com um pano de seda. Quando você faz um movimento de atritar, o que acontece? Vão passar cargas elétricas de um corpo para outro, certo? Então, nesse caso aqui, um deles vai ficar o quê? Vamos supor que o bastão de vidro ele vai ficar positivo, certo? E o pano aí vai ficar o quê? Negativo. Na eletrização por atrito, né, os corpos se eletrizam com mesma carga e de sinais diferentes. Então, aqui mesma carga, vamos supor 4 cargas positivas aqui, 4 cargas negativas, né? E estão o quê? Com sinais diferentes, certo? Bom, como que é esse processo? Então, vamos pegar aqui um átomo. Um átomo ele é composto de quê? De prótons, nêutrons e elétrons. Então, vamos supor aqui o seguinte. No núcleo, você tem aqui os prótons, né? Aqui, ó, positivo. E colado a eles, você tem quem? Os nêutrons. Cargas o quê? Neutras. E em volta dessa estrutura aí, você tem o quê? Os elétrons. Então, aqui nas camadas, né? Você tem o quê? Os elétrons. Então, os elétrons estão orbitando aqui, ó. Certo? Então, seguinte. No núcleo, é difícil de você fazer o quê? Você tirar os prótons daqui. É muito mais fácil você tirar os elétrons que estão orbitando, né? Então, muito mais fácil esses elétrons ganhar energia e eles serem jogados para fora da sua órbita, né? Do que você tirar o quê? Um próton aqui dentro do núcleo, que está colado aqui. Porque aqui dentro, galera, tem uma força que nós chamamos de força forte. É que cola os prótons junto com os nêutrons. Essa força forte ela é maior que a força de repulsão aqui dos prótons. Então, é muito mais fácil você tirar o quê? Elétrons. Então, quando você faz qualquer processo de eletrização, há passagem de elétrons de um corpo para outro. Então, o que acontece? O corpo que cede elétrons fica o quê? Positivo. E o corpo que recebe elétrons fica o quê? Negativo. Porque quando o corpo é neutro, vamos colocar aqui um objeto qualquer, um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de cargas, né, ó, positivas e a mesma quantidade de cargas o quê? Negativas. Então, esse corpo aqui ele é o quê? Neutro. Bom, se ele cede um elétron, ele fica o quê? Com um elétron a menos. Então, ele fica positivo. Se ele recebe elétrons, isso quer dizer o quê? Se ele receber um elétron, ele vai ficar o quê? Com um excesso de elétrons. Então, ele vai ficar o quê? Negativo.
Os prótons, a gente não consegue tirar eles do núcleo, só se você fizer uma bomba aí, nuclear, né? Então não tem como a gente fazer um simples processo de eletrização. Então qual que seria a nossa questão correta aqui? A nossa questão correta seria o quê? A movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, que seriam os elétrons que estão pulando ou do gato para a calça ou da calça para o gato. Se for da calça para o gato, ele fica negativo. Se for do gato para a calça, ele fica o quê? Positivo. Então a questão correta aqui é a letra D. Ok? E aí, pessoal, se vocês chegaram até o final dessa aula, desse vídeo, isso quer dizer que vocês gostaram dessa aula. Então, não deixe de compartilhar, galera, com outras pessoas para poder você ajudar o canal aqui a crescer. Muito obrigado, galera, e até a próxima.